Olá! Estamos aqui então para mais um vídeo, né, falando sobre as limpezas do Ho'oponopono, as limpezas de memórias e as ferramentas que a gente tem disponível. E na realidade a gente tem várias ferramentas que estão todas com, né, o mesmo objetivo, que é limpar memórias. E eu já falei em outros vídeos que a gente se identifica com algumas, com outras não, e a gente vai usando aquelas ferramentas que mais nos tocam, né, no momento que está fazendo a limpeza. Então, mas o objetivo do trabalho é sempre o mesmo, né? É a limpeza de memórias daquilo que está nos incomodando, daquilo que está nos bloqueando, né? Então, várias ferramentas já foram faladas, né? Então a gente falou das frases que são as mais conhecidas, a gente falou da gota de orvalho, do colibri, a respiração Ra, que é uma ferramenta bem interessante. E a respiração Ra, ela é uma ferramenta que tu não precisa direcionar de uma certa forma, ela limpa o que está incomodando no momento que tu nem saiba, talvez, né? Então, e ela é muito legal para ansiedade, angústia, né? Até em casos de depressão, assim. Então, parar, se conectar consigo mesmo e fazer a respiração, né? E ela pode ser feita várias vezes, quantas vezes no dia tu quiser, sempre que tiver um tempo e aquilo te chamar para fazer. Ela é realmente fantástica, não precisa falar nada, é só fazer a respiração, né? Que são a respiração de 4 etapas, né? Inspira, contando até 7, segura, contando até 7, expira, contando até 7, segura, contando até 7 e faz 9 rodadas dessa. Essa ferramenta está descrita lá nas primeiras aulas, né? Mas trouxe aqui hoje só para a gente reforçar que todas essas ferramentas podem ser usadas em qualquer dos momentos e aquela ferramenta que mais te tocar no momento. E o que vai acontecer? No momento que tu vai praticando, o que pode acontecer é tu receber alguma inspiração, alguma inspiração de ferramenta que toque a ti naquele momento. E tu pode começar a usar a ferramenta que veio como inspiração para ti. Então, tem vários perfis de Instagram e sites de pessoas que continuam praticando, que continuam ensinando, né? Estão ensinando. E elas vêm trazendo outras ferramentas também de limpeza de memórias que foram inspiradas para elas em algum momento de meditação. Então, também isso, né? Alguma ferramenta pode vir como inspiração para ti no momento de conexão tua contigo mesmo. E pode ser usada sem nenhum problema. O Ho'oponopono, ele não tem regras, né? Tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele jeito. O que é o tem que maior é a tua conexão contigo mesmo. Não botar fora, não jogar para fora, não jogar esse trabalho para fora e sim para dentro. A gente se conectar com o nosso interno, né, e fazer essa limpeza nós conosco mesmo, sem nenhum intermediário, né? É nós com a nossa conexão com o divino, com a nossa hierarquia, com Deus, seja como tu define, né, essa energia maior que a gente tem nos auxiliando. Então, esta é a única regra, se pode se chamar disso, né? Que não é fora. E chamar responsabilidade para nós mesmos, né? Sempre colocar desta forma. Qualquer situação que nos apresente, o que eu estou fazendo? Qual é a memória que está se apresentando para mim nesse momento que está causando esta situação? E isso para tudo, né? Problemas de nós conosco mesmo, alguma angústia, algum problema, alguma tristeza, alguma dor que a gente esteja sentindo. Então, qual é a memória que está causando isso? Mesmo que esta dor a gente atribua a alguma coisa que alguém tenha nos feito.
né? Mas então, eu puxo igual a responsabilidade para mim, qual é a memória que está se apresentando nesse momento e que está causando esta situação. E eu limpo em mim isto e o entorno acaba mudando. Então, mesmo que eu tenha alguma situação com alguma outra pessoa, de briga, de desentendimentos, eu limpo em mim as memórias e essa situação vai se resolvendo. E isso é, sabe, a gente vai vendo na prática. Eu percebo isso nos meus dias. Então, por exemplo, tu pode começar a fazer o Ho'oponopono de manhã, antes de sair da cama. Usa alguma das ferramentas. Pode fazer um roteirinho, por exemplo, a respiração Ra, acorda antes de sair da cama, a respiração Ra, a petição da Divino Criador. Esse trabalho com o Ho'oponopono, ele pode ser feito, e é o ideal, né, que a gente conseguisse fazer, mas faz toda uma diferença no nosso dia, é que se a gente começa a fazer de manhã, antes de sair da cama, faz um roteirinho de Ho'oponopono. Isso não demora 10 minutos. Mas se não tem esses 10 minutos, né, faz a respiração Ra, pelo menos. Então, pode começar fazendo a respiração Ra, a petição Divino Criador, que está lá nos primeiros vídeos aqui. Limpe as memórias que, se tu já está com algum sentimento de angústia, acordou meio angustiado, limpe as memórias que estão causando esta situação, ou se está tudo bem, já limpe qualquer memória que possa interferir para que teu dia seja perfeito e maravilhoso, que as coisas fluam todas de uma forma agradável e feliz. Use as frases, use gota de orvalho, use a ferramenta que te tocar naquele momento e aí vai para o teu dia. E vai fazendo isso durante o dia, em qualquer situação que você presente, vai limpando com alguma das ferramentas. Toca um telefone e faça a limpeza antes de atender o telefone, para que, né, pode ser alguma ligação que possa te estressar, então já limpa antes de atender o telefone, para que aquela ligação seja ótima, que não traga nenhum problema, antes de resolver algum problema no trabalho, né? Então ele pode ser usado o tempo inteiro como prevenção de uma certa forma. Tu vai limpando antes mesmo de se apresentar qualquer coisa, vai limpando qualquer memória que possa trazer algum problema durante o dia, né? E se alguma situação realmente se apresentar, vai limpando aquilo para que ela vá se resolvendo. Então isso a gente pode fazer o tempo inteiro. E uma outra coisa, a gente está sempre criando ligações energéticas com as pessoas, com os lugares, com as coisas, né? Então isso são chamados cordões Aka. A gente pode ir limpando esses cordões da nossa, essa energia que vai se conectando a gente e aos outros, né? Então pode imaginar esses cordões sendo cortados mesmo com uma tesoura energética, vai limpando e falando as frases, né? Ou alguma outra da ferramenta escolhida, mas vai cortando esses cordões, vai se libertando desses cordões que no decorrer do dia, da vida, esses cordões vão nos ajudando a nos bloquear energeticamente. Então, são os cordões Aka. A gente pode fazer essa limpeza cortando esses cordões sempre, né? Qualquer uma conversa que tivemos, um lugar que fomos, né? Vai cortando, corta a ligação que ficou desta situação, ou com uma pessoa, ou com um lugar, ou com uma coisa, com um objeto que a gente goste muito, ou um objeto que não gostou, enfim, tudo fica ligado energeticamente na gente. Então a gente pode fazer esse corte. Imagina uma tesoura e cortando esses cordões, ficando livre, sem nada te prendendo e tudo fluindo, né, mais facilmente. Então, essas limpezas devem ser feitas o tempo inteiro.
No ambiente de trabalho, limpe a sala que está trabalhando, limpe o computador, abençoe a sala onde tu vai, abençoe o computador, porque abençoar também é uma forma de limpeza, né? Então, abençoe para que toda aquela energia daquela sala esteja numa vibração maior e que vá fluir o ambiente de trabalho energeticamente falando, vai ficar mais tranquilo e uma vibração mais alta, né? É muito louco assim, mas é o que o Dr. Hulain fazia. Então, quando ele ia fazer algum curso, algum workshop, ele chegava na sala antes, ele abençoava a sala, ele pedia licença para a sala para usar aquele ambiente, ele falava com as cadeiras, ele agradecia as cadeiras por elas estarem ali e por elas proporcionarem que aquele workshop pudesse ser realizado, que as pessoas teriam um lugar para sentar. E outra coisa que ele falava, sempre que a gente for sentar em algum lugar, né, ou no curso, no teu ambiente de trabalho, enfim, limpar as memórias que aquela cadeira pode ter de alguma pessoa que ficou antes, que sentou ali antes, que pode ter ficado alguma energia ali. Então, limpar as memórias que tu compartilha com aquele ambiente, as memórias que compartilha com aquela cadeira, né, com aquele sofá, com aquele objeto que tu está interagindo naquele momento. Limpar essas memórias para não carregar nenhuma energia que possa ter ficado ali por alguém que usou antes, né, e que fez esse contato antes naquele ambiente ou naquela, né, a cadeira, o sofá, a mesa, enfim. Então ele fazia isso e a gente não tem esse hábito, né? E quanta coisa às vezes tu percebe, tu senta num lugar e fica se sentindo não tão bem, não sei o que. É alguma energia que possa estar ali, que pode estar interferindo no teu campo também e causando esse sentimento ou essa sensação não agradável. Então vai limpando essas memórias que estão ali, que tu está compartilhando com a pessoa ou com a situação que aconteceu naquele lugar antes de tu chegar. Limpe aquilo e aí a gente limpa em cima do sentimento, do que está sentindo em relação àquele momento. Vai limpando, vai fazendo a limpeza até perceber que aquela energia vai se dissipando. Então, isso quando a gente começa a botar isso realmente em prática no nosso dia a dia, as coisas vão ficando muito mais fáceis, né? Eu procuro usar direto, eu uso direto e sou até às vezes uma chata para os meus amigos, com as pessoas que ficam mais próximas de mim, porque sempre que vem alguma reclamação ou que coisa, que chato, aconteceu isso, eu lembro, olha só, faz o Ho'oponopono. Não que eu não tenha esses momentos também, né? De reclamar, de me irritar, de não gostar, de ficar triste. Tenho, claro que tenho. Mas eu consigo mais rapidamente me dar conta que aquilo pode estar sendo uma influência, né, externa que esteja chegando em mim e abrindo um gatilho, disparando um gatilho de alguma coisa que eu tenho dentro de mim, lá no meu subconsciente e que causou aquele sentimento. E aí já começo a aplicar algumas das ferramentas de limpeza. Então esse é o prestar atenção, né? Já foi falado várias vezes nesses vídeos antigos. Por quê? Porque é a parte, acho que, mais importante da prática do Ho'oponopono, é o estar atento. Estar atento para conseguir identificar essas mudanças que a gente vai tendo, né, no nosso dia a dia, no tempo que a gente está vivendo, e conseguir limpar e conseguir sair desse padrão mais rapidamente, né? Não ficar alimentando aquilo, sair mais rapidamente daquele padrão para entrar num estado de paz interior, que era, eu também já falei em algum outro vídeo, para a Morna Simeona, que foi a criadora do Ho'oponopono de identidade própria. O nosso único objetivo aqui era buscar a nossa paz, a paz interior. E ela falava, a paz começa comigo, né? Então, para ela, a gente só está aqui com o objetivo de buscar a nossa paz interior. E para a gente encontrar a nossa paz interior, a gente precisa se libertar de todas essas memórias que
crenças que nos bloqueiam e que nos impedem de que a gente acesse a nossa essência de verdade. E a nossa essência, o nosso verdadeiro, nosso eu verdadeiro é perfeito, né? Perfeito e vibrando numa frequência, numa energia muito mais alta, sempre num estado de paz e equilíbrio. Então, para a gente alcançar isso, a gente precisa ir tirando as cascas, né? Tirando esses bloqueios, olhando para essas nossas sombras, que a gente, em geral, tenta esconder, né? Tenta não olhar, tenta empurrar lá para baixo do tapete, porque são doloridas, né? Não são agradáveis, muitas vezes, de rememorar, né? Ou de olhar para elas, mas é a nossa forma de libertação. Só que com o Ho'oponopono a gente não precisa reviver todos esses momentos traumáticos que a gente passou, né? A gente limpa em cima do sentimento que está aparecendo ali. Então, eu tenho medo de alguma coisa, eu não sei exatamente qual é o meu gatilho, o que aconteceu lá atrás hoje para eu ter medo de alguma situação. Eu não preciso ir lá atrás e tentar descobrir o que me causou medo. Eu limpo o medo, eu vou limpando, vou fazendo o Ho'oponopono, vou usando alguma das ferramentas em cima da sensação de medo que eu tenho, até que aquele medo vá deixando de existir. E quando a gente vai fazendo isso, ele vai fazendo, praticando de verdade, com consistência e com consciência, isso vai limpando. Isso eu posso afirmar, porque eu percebi muitas dessas mudanças na minha vida. E também posso afirmar que quando isso não acontece, porque a gente não está fazendo ou direito da forma certa, né? Certo que eu digo com consciência, está fazendo meio no automático, ou a memória é mais profunda, ela precisa de mais tempo de limpeza, né? Algumas a gente consegue se libertar mais facilmente, outras precisam de mais tempo de limpeza. Então é não desistir, é usar isso como prática todo momento que se lembra e que né, passe por uma situação que te deixe desconfortável, usar as ferramentas e ir limpando. E quando a gente vê, isso acaba virando um hábito, né? Entra numa situação, para já e já começa a limpar, sabe? Para mim, depoimento meu, né? Eu era uma pessoa muito mais irritada, muito mais explosiva, né? E hoje me percebo muito mais calma e tranquila. Eu era reativa, as pessoas me falavam alguma coisa que eu não gostava e eu já reagia de forma às vezes até grosseira, como uma forma de proteção e não é proteção, mas me fugiu a palavra aqui, né? de se proteger mesmo. E hoje eu percebo que eu ouço as coisas, mesmo que aquilo não esteja que eu não esteja gostando daquilo, mas eu não reajo mais. Eu vou limpando, porque bem isso, qual é a memória que está se apresentando aqui nesse momento e que está causando essa situação e esse sentimento. E aí, mesmo que aconteça alguma discussão ou algum problema, né, com alguma pessoa, principalmente, você vai limpando depois o que aquilo está causando em ti de sentimento. É impressionante como a gente percebe que daqui a pouco ou a pessoa volta, né, não é nem pedindo desculpas, mas olha só, vamos falar de outra forma disso, né? Eu não quero ficar nessa situação. E isso acontece de verdade. Mas a gente tem que usar essas ferramentas de verdade, né? E com consistência, e as coisas realmente vão acontecer. É muito incrível. Assim, eu falo sobre isso com toda essa amor mesmo, né? Porque o Ho'oponopono fala de amor, né? É o amor conosco mesmo. No momento que a gente começa a ter esse amor conosco mesmo,
a gente consegue vibrar isso e atingir o outro também. Então, por isso que é sempre com a gente, sempre dentro da gente. A gente vai limpar dentro da gente, e quando a gente vai se libertando dessas energias que vão nos bloqueando em relação a coisas e a pessoas, essa energia vai atingindo o outro também, e as situações vão mudando, né? E isso é muito incrível, porque realmente acontece dessa forma, né? Mas não pode ser no automático, tem que ser feito com consciência, tem que parar, nem que seja um minutinho, para, respira, te conecta consigo mesmo e vai prestando atenção naquilo que está sentindo e limpando aquelas sensações, aquele sentimento, e vai percebendo que aquilo vai dissolvendo. É muito incrível, né? Então, por isso que eu insisto nisso, na coisa da consciência e da consistência e da autorresponsabilidade, né? É muito mais fácil a gente jogar para fora. Eu tô assim porque fulano me magoou, porque alguém me fez tal coisa. Não. Qual a minha responsabilidade por ter acontecido tal coisa, né? Qual a memória que está se apresentando aqui? Então eu vou limpar em mim. Apesar de nem sempre ser fácil fazer isso. Mas, como já falei também, muitas vezes é hábito, é treino. A gente vai treinando e quando vê isso vai virando um hábito. E aí dentro disso também, o Al McAllister, que era com quem eu aprendi toda essa prática de Ho'oponopono, né? Presencialmente com ele, eu fazia os workshops com ele, eu estudei com ele aqui no Brasil. Foi quem trouxe o Ho'oponopono para o Brasil. Ele tinha um exercício que era muito bacana, que ele usava nos workshops, e que é incrível assim, a gente parar um minuto do dia e colocar as nossas prioridades, né? Trazer as nossas prioridades, que nem às vezes nem a gente mesmo presta atenção nelas, né? E ele chamava de caderno de limpeza. Então, que o exercício na realidade consiste em tu ter um caderno para isso, para esse exercício, qualquer caderno, né? Qualquer bloco, enfim, um caderninho que tu possa escrever e ficar só para isso. Então, qual é a coisa importante para ti, alguma coisa importante para ti nesse momento, né? Vai lá e coloca, e vai escrevendo, detalhado, o que tu gostaria naquele momento, o que seria ideal em relação àquele assunto naquele momento. Vai escrevendo. Se for uma casa, se quer um apartamento, enfim, estou dando aqui um exemplo, tem um apartamento em tal lugar, de tantos quartos, com sol, enfim, né? Tu coloca no caderno aquilo que tu gostaria naquele momento, o que seria o ideal. E aí quando a gente vai escrevendo o que seria o ideal, ou o que tu gostaria muito que fosse, as memórias vão aparecendo, dizendo: isso é impossível, nunca vai conseguir, muito caro, lá não dá, não tem disponível. E aí vai anotando essas memórias também, e aí o trabalho de limpeza é feito em cima destas memórias, porque na realidade nada é impossível, né? Quando a gente entra numa vibração de fluidez, as coisas vão acontecendo quase que como mágica, e eu falo isso, é quase que como mágica. Às vezes, quando as soluções vêm de uma forma que diz: nossa, é impossível ter acontecido, mas acontece. Então, vai limpando essas memórias que vão se apresentando ali. É impossível? Por que é impossível? Então, vamos lá, limpando, limpa. Todas, até quando, e vai lendo, vai relendo essa tua lista. Até que quando tu reler a lista, não se apresenta mais nenhum empecilho, né? Nenhuma daquelas bloqueios ali que estão impedindo aquilo de acontecer. E aí tu pode fazer isso com algum problema, com algum assunto específico, né? Até que aquilo acabe resolvendo, ou no teu dia a dia. Então, como que tu quer que seja o teu dia? Escreve de manhã no
caderninho como que tu quer que seja o teu dia. Né? Quero que o dia seja ótimo, que tudo flua, que o meu trabalho se dê tudo bem, que no meu trabalho o problema que eu preciso resolver se resolva. E aí todas as memórias que forem se apresentando dizendo tu não vai conseguir, tu não vai dar certo, não sei o que, tá chovendo, né? Vai limpando essas memórias durante o dia. E aí de noite tu relê e vê o que daquilo que tu escreveu aconteceu de verdade, o que não aconteceu, para que no outro dia tu vá tendo esse exercício. Né? O que não deu certo lá, o que não aconteceu de uma forma tão favorável, de que forma eu posso ir limpando isso amanhã para que amanhã ele seja mais favorável. Então é um exercício muito legal que pode ser feito sempre, todos os dias, vira um hábito também, ou usado numa situação, né, num problema maior, ou nem precisa ser um problema, mas alguma coisa maior que tu queira que aconteça na tua vida, então vai limpando as memórias que estão impedindo aquilo de se manifestar. Então é um exercício bem bacana, caderno da limpeza, o Al fazia com a gente nos workshops, e é incrível o que sai, né? Quando a gente se permite de colocar, de escrever, a gente se permite botar os nossos sonhos para fora, a gente se permite ver olhar para os nossos sonhos, porque em geral o que acontece, as memórias já bloqueiam inclusive os sonhos de virem à tona, da gente conseguir olhar para aquelas coisas que a gente quer, porque já vem elas bloqueando antes, isso é impossível, não dá, não sei o que tu já nem pensa sobre eles, né? Então no momento que a gente começa a escrever sobre eles vão vindo na mente, e a gente sabe que tudo começa na mente, né? Tudo que a gente consegue na fisicalidade começa na mente. Então, quando a gente permite que isso chegue na mente e vai limpando essas memórias que estão impedindo aquilo de ficar na tua mente, né? Tu criar a visão daquilo na tua mente, porque o que acontece? Quando ela vem bloqueando isso, a gente nem pensa mais naquilo, isso é impossível, e tu já enfia lá para baixo do tapete, né? Não vou nem perder meu tempo pensando nisso porque é impossível. Não, traz isso, escreve ali e plasma no caderno e vai limpando a memória que está impedindo aquilo de acontecer. Vai limpando elas, até que no momento tu lê aquilo e aí tu já vê que aquilo não é impossível, que aquilo tem sim a possibilidade de acontecer, né? Então é um exercício de limpeza que é bem interessante e bem poderoso também, né? A gente ir colocando os nossos anseios, os nossos objetivos para fora, né? Não deixando eles abafados lá dentro, tapados por essas memórias que tentam o tempo inteiro nos bloquear e nos comandar, né? Porque o objetivo das memórias, é que a gente ande do jeito que elas querem, né? Que elas nos determinam qual vai ser o nosso caminho e de que forma vai ser o nosso caminho. E não, a gente tem que ser comandado pelas inspirações divinas, né? Pela nossa essência, pela nossa conexão com a nossa hierarquia. Quando a gente está em conexão com a nossa hierarquia, as coisas começam a fluir de uma forma muito mais tranquila e energeticamente falando, assim, uma vibração super alta. E as memórias tentam abafar isso. Então, quando a gente vai limpando essas memórias, a gente vai conseguindo entrar dentro dessa vibração de paz interior lá, que a Morna fala, né? E de equilíbrio. E quando a gente está mais nessa sensação de paz interior e equilíbrio, é quando a gente começa a ouvir essas inspirações. E essas inspirações não são nada mais do que as orientações, né? Orientações de como a gente deve conduzir melhor as nossas atitudes para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, né? Qual o melhor a fazer, qual é o melhor caminho a tomar. E quando a gente está vibrando dentro dessa paz e a gente percebe que aquilo é uma inspiração e aquele é o melhor caminho, vem essa sensação de paz, que é a sensação de que é por aqui que eu tenho que ir, né? Mas a gente precisa estar sereno, nesse estado mais de tranquilidade para conseguir perceber essas inspirações, né? Quando a gente está na agitação e as memórias tagarelando dentro da nossa mente, aí a gente não consegue
perceber essas inspirações que vêm para nos ajudar.